Qual é a maior prova de amor que você pode dar a Jesus? Já parou para refletir sobre isso com profundidade? Talvez, no seu coração, você pense em gestos externos, em palavras bonitas ou até em momentos de oração intensa. Mas o próprio Cristo nos revelou a verdadeira resposta. A maior prova de amor por Ele é guardar e observar os seus mandamentos. Sim, quem acolhe e cumpre a palavra de Deus demonstra que ama verdadeiramente o Senhor. Essa não é uma opinião humana, mas uma verdade que sai da boca do próprio Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, ele declara: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. E veja o que ele diz em seguida: ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que promessa poderosa! Quando você acolhe e observa os mandamentos, o próprio Cristo se manifesta em sua vida. Ele se torna presente de forma viva, concreta, operante. Mas atenção, isso começa com uma atitude interior: acolher. E aqui está o primeiro ponto que muitos ignoram. Há quem diga que ama Jesus, mas rejeita os seus ensinamentos. Há quem diga que é de Deus, mas vive segundo os padrões do mundo. Acolher os mandamentos de Deus é reconhecer que sua palavra é santa, perfeita e verdadeira. É entender que não se trata de regras para limitar, mas de direções para salvar. Deus não quer nos oprimir com suas leis, Ele quer nos libertar. Cada mandamento é uma seta apontando para a vida plena, para a felicidade verdadeira, para a salvação eterna. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, se você deseja permanecer no amor de Deus, deve guardar os mandamentos. Não há outro caminho. O amor se manifesta na obediência. Infelizmente, vivemos hoje em uma geração que diz amar a Deus, mas que despreza os seus ensinamentos. Uma geração que relativiza tudo, que escolhe o que lhe convém, que adapta os mandamentos à sua própria vontade. Mas quem ama de verdade não impõe condições ao amor. Quem ama, obedece, mesmo quando não entende completamente, mesmo quando dói, mesmo quando vai contra a vontade da carne. O versículo 24 de João, capítulo 14, é direto: quem não me ama não guarda minha palavra. É duro ouvir isso? Sim, mas é necessário. Não adianta apenas dizer com os lábios, Senhor, Senhor. É preciso viver como Ele viveu, amar como Ele amou, obedecer como Ele obedeceu. Jesus guardou os mandamentos do Pai. E se queremos seguir os passos do Mestre, precisamos fazer o mesmo. Agora ouça com atenção o que diz a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. Eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Veja isso. O verdadeiro amor a Deus se prova na fidelidade. E para quem ama, obedecer não é fardo, é alegria. Só acha difícil viver os mandamentos quem ainda não se rendeu por completo ao Senhor. Quem ama de verdade encontra força, graça e paz na obediência. Você quer ser feliz de verdade? Então ouça o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa construída sobre a rocha resiste à tempestade. E quem é essa rocha? É o próprio Jesus. Se você viver a palavra de Deus, sua vida terá fundamentos sólidos. Não será abalada pelos ventos da dúvida, pelas chuvas do sofrimento, nem pelas enchentes da tentação. Mas não basta ouvir, é necessário praticar. Quantos já ouviram o Evangelho por anos, mas continuam com a vida vazia, fraca, sem direção? O problema não está na palavra, mas na falta de prática. Deus quer mais do que ouvintes. Ele deseja cumpridores da sua vontade. A carta de Tiago, capítulo 1,
versículos de 22 a 25, deixa isso muito claro. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Aquele que escuta a palavra sem a realizar é semelhante a alguém que contempla no espelho a sua fisionomia natural. Contempla-se, mal sai dali e logo esquece como era. Mas aquele que medita com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como um ouvinte que facilmente se esquece, mas como um cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Percebe? A felicidade que você tanto busca, a paz que seu coração deseja, a graça que sua alma necessita, tudo isso é fruto da fidelidade à palavra. Não é apenas escutar homilias, pregações ou reflexões, é aplicar, viver, praticar no dia a dia. Obediência gera bênçãos, fidelidade gera frutos. Se você quer viver essa transformação, comece hoje. Diga a Deus com sinceridade: Senhor, eu quero acolher e viver os teus mandamentos. Dá-me a graça de não apenas ouvir, mas obedecer. Eu quero ser fiel, eu quero ser constante, eu quero te amar de verdade. E se você ainda tem dúvidas sobre o que significam os mandamentos, busque formação. Leia o Catecismo da Igreja Católica. Ali você encontrará explicações profundas e claras sobre cada mandamento. Muitos vivem na ignorância espiritual porque não conhecem a riqueza da doutrina da Igreja. Não seja um deles. O conhecimento da verdade liberta. E quanto mais você entender a vontade de Deus, mais você desejará cumpri-la. Hoje o Senhor te convida a uma decisão. Não adie mais. Chega de uma fé superficial, de um cristianismo morno, de uma vida dividida entre o mundo e o céu. O tempo é agora. A graça é hoje. Jesus está te chamando a amá-lo com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração. E isso começa pela obediência. Não se esqueça, quem acolhe e observa os mandamentos de Deus será feliz. O Senhor mesmo se manifestará a você. Ele fará morada no seu coração. E quando Jesus habita em nós, nada mais nos falta. Escreva aqui nos comentários com fé e decisão: eu vou acolher e observar os mandamentos para ser feliz. Deixe essa declaração registrada como um ato de fé e compromisso. E compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Talvez essa palavra seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos espalhar o amor de Deus e formar uma geração que vive a verdade do Evangelho com fidelidade e coragem. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.